Fala, Luciano, boa noite. E aí, Fernando? E Boa aí, tudo noite. bom? Beleza, né? Vamos para mais uma hoje? Hoje é amanhã. Amanhã é ao vivo. Eu achei que era hoje ao vivo. Não, Eu teleaula tô confuso. quarta-feira. É É a ao mesma vivo comigo matéria. hoje. É a mesma matéria, né? Mas às vezes eu fico esperando o link. Quando é link, Eu achei melhor fazer as duas seguidas, né? Até a aula Aham. prática e depois no outro dia vocês já terem até aula, que é um assunto que já fica na cabeça de vocês, não mistura o ateliê no meio. É. E aquele é maior mesmo, né? O ateliê, Acho que é se a 8, né? gente. São 8 aulas. Se a gente fosse dar separadas aulas, igual Não, não fosse mas fazer fica os muito. vídeos duplos, ia ser 12 aulas, eu acho. Aí ia Aí ser demora embolar muito. demais para vocês mais para frente, vocês vão ficar mais sobrecarregados ainda. Aí é pior, né? Eu falei, esse começo de período aí, tanto para vocês quanto para os calouros, tá? Os calouros estão sofrendo, já chegaram ali, um monte de Como é que matéria. tá a turma lá? Tá muito grande? Ah, tá grande. Entrou É, bastante cara. gente aí. Legal, né? Ah, é bacana, cara, mas é igual vocês se preocupam com o tamanho da turma, é legal tá entrando gente, quanto mais gente melhor, lógico. Eu Mas fico eu sempre preocupado, né? nada. Cara, eu lembro muito da minha faculdade. Eu lembro que Ah, o meu ano, né? Que a minha faculdade era anual, não era semestral. Eram duas turmas de mais ou menos de 100 a 120 alunos formando. Cada turma tinha coisa de 50 a 60 alunos. aham. O Aí, meu ano eram as duas turmas, cada uma com 50, 60, cada uma, mais ou menos por aí. aham. Foi a única vez que as duas que precisou manter as duas turmas até o fim do curso e no final não tinha professor para dar avaliação de TCC para todo mundo. Cara. Todas as turmas antes na história do curso da arquitetura começavam igual, eram duas turmas de quase 120 alunos somados. Aham. Terminava o período com 30 alunos só, uma turma só com 30 alunos. Aí, A no início é desistência, uma festa, né? a desistência no curso de arquitetura é muito grande e muito comum. É, Muita entendeu? gente entra achando que é só desenhar, é só fazer casinha, que é tudo muito simples. Quando vê realmente o que é arquitetura, que envolve estudo, que envolve pesquisa, Eu cálculo, já tive uma. responsabilidade, Eu já sabia mais ou menos, entendeu? O que que eu ia. você já trabalha Não, aí. porque na realidade eu fiz, né? Nem pelo meu trabalho, não, mas porque eu fiz o curso técnico, né? Sim, sim, E também. também era muita matéria, muita coisa, né? Era até pior, para ser sincero, era muita aula Antigamente mesmo. era muito pior. Antigamente era pior. Eu Hoje em dia tive, eu vocês. tive até topografia, essas aulas de. Na Eu época tive era tudo no topografia. campo. Você teve? Tive. Tive duas matérias de Era no topografia. campo mesmo, com teodolito, né? Eu não cheguei a ter no campo, não, infelizmente. Queria ter tido. Mas na realidade é muito rápido, né? Na realidade não. Fala, Caio. Boa noite. Bom, show. Mas vocês vão ter bastante matéria. Arquitetura, é o que eu falo. Então, você vê, desistência de aluno é normal. Uhum. Arquitetura não é só sair projetando. Você tem que entender todo o contexto da história. Arquiteto, ele tem base cultural para falar. Entendeu? É, As pessoas, quando falarem alguma coisa na rua, igual a gente falou de centro histórico, obras históricas, a gente tem que defender, a gente tem que saber falar e tem que saber o porquê da importância daquilo. A gente não é um qualquer que chega ali e fala, esse prédio velho. Não, pode até estar é, velho, mas não é assim. né? Tem que entender, né? A gente tem que saber toda a história e como isso é importante para tudo. Então, todo o fator cultural, todo o conhecimento que a arquitetura traz, que a gente aprende, parece Uhum. bobo, mas na vida vocês vão vendo que quanto que isso vale. E É quanta verdade. gente eu já peguei conversando de falar alguma besteira de casa, não sei o quê, de prédio, não sei o que lá, e eu sento, não, cara, não é assim. Deixa eu explicar para você como é que funciona. Uhum. A pessoa não sabe. Quando você explica, a pessoa, pô, que legal, não sabia. Muda a concepção completamente da pessoa. Uhum.
Então, esse tipo de argumento é muito importante a gente ter, esse conhecimento é importante a gente ter. Minha preocupação esse ano, eu acho que ainda vai bem, né? Minha preocupação é porque, assim, sei lá, até 10 alunos, cara, Não vai mudar nada. O que vai continuar são vocês. Sim, pode vir que alguém venha de transferência também. Mas, né? sim, lógico. Pode Entendi. acontecer. Mas eu acho até que quanto menos gente, melhor. Vai ficando só os interessados, de fato, em fazer as coisas direito. Isso aí, ué. É a seleção Isso aí. natural, vamos dizer assim. Pois é, né? Fica só quem está realmente interessado em fazer a Acho faculdade. que já está, vamos dizer, ano que vem, já chega na metade, então agora é andar para frente, né? Não dá para voltar mais, não. Não, e agora que começa a ficar interessante, a partir agora, do quarto período em diante, que vai realmente. Isso que eu estou Mas aí os falando. trabalhos, aí como é que faz? Igual assim, grupos, né? Uhum. São grupos. Aí há possibilidade de. Porque assim, o meu grupo tá intacto aí, tá o Kianani, o Erma e eu, né? O Mas grupo, a grupos aí que faculdade. desfez, né? A faculdade, ela mantém a regra dela de que grupo só dentro dos semestres, então, no caso Aham, do terceiro semestre, que seria, só tem aham, você, o Herme e a Grossolane, só aham. vocês três podem fazer grupos, e o restante Né? do pessoal que é do quarto pode continuar fazendo grupo. Aí Entendi. eles tem que se decidir entre eles os grupos e para poderem montar o PTG. Já Aham, temos reclamações, não só da arquitetura minha, também de outros cursos, da gente reclamando disso aí, porque meio que aham. atrapalha vocês, né? Da É, questão. Dificulta muito para vocês montarem realmente os grupos. Eu acho meio chato isso, mas ordens de cima. Mas a gente já tem reclamado bastante para isso poder mudar. Vamos ver se acontece, ver se a gente consegue isso. aham. Mas em relação aos trabalhos, é isso. É o grupo do segundo semestre, galera do segundo semestre, grupo. Do segundo não, desculpa, agora terceiro, e galera do quarto faz o grupo do quarto. Entendi. Mesmas regras do período passado e por enquanto vai seguir assim para todos os períodos, até que a gente consiga mudar isso. Não, tá. Porque teve Tranquilo. gente também de outros cursos que teve calouro que entrou só um calouro e ficou sozinho, entendeu? Então isso é prejudicial mesmo. Né? Uhum. Pô, legal. Gostei de saber aí que tem um grupo forte vindo aí, né? Não, tem bastante gente. Vocês vão ter gente para dar trote aí em vocês. Para vocês darem trote neles, na verdade, né? Bom se tivesse tudo junto, né? Eu sei lá, eu também eu gostaria que fosse uma quantidade boa, né? Que um anima o outro, né? Aham. Acaba, Em breve isso vai passar, a gente vai voltar a ter aula presencial melhor. né? Mas vamos lá, gente. Vou começar a teleaula aqui e aí Beleza. se fala no final como programado de sempre, beleza? Beleza. Boa Até noite. mais, então. Boa Valeu, boa noite. noite. Olá, aluno. Eu sou a professora Mariana Franzin e hoje nós chegamos à nossa segunda aula prática da disciplina de oficinas de expressão e representação. Hoje nós iremos ampliar os nossos conhecimentos práticos e teóricos a respeito dos conteúdos da nossa disciplina. Lembrando que o conteúdo de cada uma das nossas aulas práticas faz referência direta aos conteúdos teóricos que você aprende lá através do seu livro didático, das teleaulas e das webaulas. Por isso, é muito importante que você faça essa articulação. Durante as aulas práticas, a gente aborda vários conceitos, vários elementos que é muito importante que você já tenha, né, entendido, dominado eles na teoria, para que você possa avançar, experimentar na prática.
Os conteúdos, eles se relacionam, né, os exercícios, eles se relacionam com aqueles conhecimentos adquiridos para a resolução das situações, problemas presentes lá no seu livro didático. Então, lembre-se sempre de fazer essa articulação tão importante, né? O conteúdo que a gente vê, ele não está desarticulado, ele não está separado. É fundamental sempre se lembrar dessa conexão entre o exercício e o conhecimento teórico. E como em toda aula prática, a gente vai desenvolver diferentes procedimentos. O tipo de exercício visto em cada procedimento, ele tem muito a ver com conceitos específicos de cada sessão da segunda unidade. E fique bem atento, porque cada procedimento tem uma lista específica de material e cada procedimento tem um resultado específico. E no final da aula, você precisa concluir o resultado desses 3 procedimentos. Sem pular etapa, sem pular procedimento, executando tudo do começo até o fim, porque o nosso conteúdo também ele é meio que acumulativo. Então, o que a gente viu em uma aula, ele é fundamental para a gente conseguir resolver as situações que vão aparecendo nas outras aulas. Por isso é muito importante realmente fazer todos os procedimentos do começo até o fim. Nós vamos ao quadro, onde nós iremos começar ali a observar qual será o conteúdo dessa aula prática. Como eu disse, ele está articulado com o conteúdo presente lá na unidade 2 da nossa disciplina, onde nós tratamos do quê? Da escala tonal e texturas. Então, escala tonal, retomando lá que na primeira unidade a gente já começou a trabalhar com escala tonal, por isso que é tão importante ter feito todos os exercícios, ter praticado. Nós também iremos investigar questões relacionadas à representação da luz e da sombra no desenho. Nós iremos conhecer de que maneira nós podemos aplicar a perspectiva tonal e utilizar indicadores de profundidade nas nossas composições para enriquecer ainda mais os nossos desenhos. Então, caso você tenha, né, às vezes não ficou alguma dúvida em relação a algum desses conceitos, tenha sempre à mão um livro didático, tire suas dúvidas para que você consiga realizar plenamente todos os exercícios propostos. Estando com esses conceitos bem claros na mente, a gente pode passar e colocar ali a mão na obra para realizar todos os nossos exercícios. Nós vamos ao quadro mais uma vez, onde nós vamos retomar alguns conteúdos relacionados à questão da representação do volume. O desenho, a gente sabe que ele é bidimensional. Ou seja, o que isso quer dizer? O desenho ele tem só 2 dimensões, ele tem altura e ele tem largura, ele não tem profundidade. É uma superfície, a gente desenha uma superfície plana. Mas a gente, qualquer tipo de produção bidimensional, né, como desenho, a pintura, a fotografia, a gente está lidando apenas com essas 2 dimensões. Porém, quando a gente faz um desenho, quando a gente faz uma pintura ou tira uma fotografia, a gente tem alguns elementos que eles criam essa ilusão visual de profundidade, de volume. Ou seja, faz que a gente consiga perceber que um objeto ele tem, né, um volume em relação ao outro, que ele está mais próximo ou mais distante do outro. Hoje, nós veremos alguns elementos, a gente vai colocar ali, aplicar na prática, alguns elementos de técnica que nos auxiliam a criar esse tipo de efeito, esse tipo de ilusão. Então, o volume, ele não existe materialmente no desenho, né? A gente cria, quando a gente fala de volume no desenho, não quer dizer que a gente vai colocar a mão na folha e a gente vai sentir ali a superfície daquele objeto. Quer dizer que a gente vai criar uma ilusão de ótica, onde o observador ele vai olhar para o nosso desenho e ele vai ter a impressão que aquele desenho está saltando da folha, está mais fundo na folha, vai ter a ilusão que tem um objeto na frente do outro, né, ou atrás do outro. E tudo isso, né, para criar tudo isso, a gente tem uma série de recursos possíveis e diferentes que a gente pode empregar para que os nossos desenhos eles funcionem melhor. Então, a gente vai ao quadro, onde nós veremos como que vai se dar esse início da exploração da questão do volume. Uma maneira bem simples de entender a diferença é o seguinte, né? A gente tem aqui uma comparação entre 3 elementos. Então, a gente tem a circunferência. O que é a circunferência?
A circunferência é apenas esse é o traçado. Essa linha traçada, né, redonda, que gera essa circunferência, esse contorno. O círculo, o que é o círculo? O círculo aqui está bem clarinho, mas a gente tem um preenchimento, né? O círculo é esse elemento bidimensional. É essa forma onde a gente tem esse preenchimento, a gente tem essa forma que só tem altura e tem largura. E a gente tem a esfera. O que é a esfera? A esfera, ela é tridimensional, ela tem um volume, ela tem uma outra dimensão. Além da altura e além da largura, ela tem também essa dimensão do volume. Então, a gente consegue perceber que quando a gente olha para esses 3 desenhos, a gente vê, né, que ela tem uma característica diferente. Por mais que ela seja... O desenho da esfera é um desenho bidimensional. Se eu toco a superfície da tela e você se tocar aí a superfície da tela, vai ser uma superfície plana. A gente não vai encostar e vai sentir como se a gente sente uma bola, por exemplo. Porém, o nosso olho, ele gera essa sensação como se a gente estivesse olhando para uma coisa que tem uma terceira dimensão, que de fato não está ali. E como será que a gente consegue criar esse tipo de efeito? Olhando, né, ainda para essas representações, a gente já vê alguns indícios. A gente percebe aqui que a cor, ela é muito utilizada para criar esse efeito, né? Se a gente tem, nos 2 primeiros exemplos, apenas 2 cores, né, uma da linha, e no círculo a gente tem a cor da linha e a gente tem esse cinza preenchendo a parte interna. Olhando a esfera, quantas cores a gente tem? À primeira vez a gente pode olhar e falar vermelho, mas não é só o vermelho. A gente tem desde o branco até o preto desse desenho, passando por vários matizes diferentes, por vários tons diferentes do vermelho. Então, há uma ampla gama de cores aqui dentro que criam essa ilusão de ótica. Então, como será que isso é aplicado? Como será que isso é utilizado? E como eu posso colocar isso na minha criação para gerar esse tipo de informação visual? Isso é muito importante na sua área de conhecimento, porque, né, às vezes você quer explicar para um cliente como que determinado objeto, né, o mobiliário ou determinado ambiente ele vai ficar ali situado.
efeitos de volume, utilizando a técnica de rachuras com a caneta de nanquim. Na segunda esfera, utilizar a técnica de esfumado com lápis grafite ou com carvão. Então, os seus conhecimentos acerca da maneira de se criar efeitos de luz e sombra. Então, o desenho a escolha da esfera é porque é um desenho bem simples, né? Um formato bem simples. Nós vamos até a mesa de desenho, onde nós vamos dar início ao nosso trabalho. Então, com a nossa folha A3 em mãos, nós vamos começar. Primeiro eu vou fazer uma série de esboços, depois eu mostro como que vai se dar ali a organização uma sugestão de como fazer essa organização final. Bom, para realizar esse procedimento, como eu disse, a gente vai utilizar materiais que a gente já conhece, como lápis, a borracha branca macia, o limpa-tipos, a caneta descartável de nanquim e o carvão e o esfuminho. Esses materiais. O esfuminho você pode, né, se a ponta do seu esfuminho estiver borrando, estiver suja, você pode utilizar uma lixa de unha e lixar essa pontinha dele ou outro tipo de lixa, lixar ele para ele ficar ficando limpinho para não borrar, um desenho não borrar o outro. Bom, nesse procedimento a gente vai ter que fazer 2 esferas. Então, para isso a gente tem que criar uma circunferência, para a partir dessa circunferência aplicar as maneiras de se criar volume. Bom, primeira coisa, né? Às vezes pode parecer bem simples, só desenhar um círculo, né? Como se fosse algo simples. Então aqui até fazer um desenho, fazer uma circunferência e não um cubo, até já é um truque para ajudar a gente a pensar nisso ali, para dificultar um pouquinho o seu trabalho em relação ao próprio desenho. O que é importante nessa nossa disciplina que eu venho dizendo desde a primeira aula? É o desenho à mão livre. Então, quando a gente vai fazer desenhos de esfera, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam, como, por exemplo, o compasso, a gente tem o transferidor, tem vários elementos de precisão que nos ajudam a criar círculo. Mas você viu que eles não estão listados lá na nossa lista de materiais para esse procedimento. Por quê? Porque é justamente para a gente ir criando independência, domínio do nosso traçado e fugir um pouco disso. Então, o que eu sugiro no primeiro momento, né, às vezes deixar de lado um pouco esse material de precisão, por mais que seu círculo fique mais tortinho nesse começo, mas ir criando esse domínio do espaço. Então, experimente fazer, né? Primeiro, pegue um papel, pode ser uma folha de sulfite, que não é mesmo que você vai utilizar para o trabalho final, mas tente criar círculos. Né? Então, vá fazendo esse exercício. Eu começo a fazer o movimento, a gente vai fazendo o movimento do círculo, quase sem encostar no papel. Depois, aos poucos, vai encostando no papel e vai escurecendo o traço. Para fazer esse desenho aqui, eu estou movimentando. Na verdade, estou movimentando meu ombro. Meu punho está parado, meu cotovelo está parado. O movimento que eu estou fazendo aqui é apenas com o meu ombro. E olha lá, a gente vai fazendo um círculo. Não é um círculo perfeito como um círculo do compasso, mas é um círculo bem aceitável para o exercício. E você pode estar tentando isso com vários movimentos. Então faça esse jogo, perceba a diferença. Eu vou fazer um círculo mexendo só meu punho. Como o movimento do punho é um movimento muito mais restrito, vai ser um círculo muito menor. Então, se eu for usar aqui só o movimento, né, do punho, eu já estou usando só o movimento aqui dos meus dedos até. Faça um círculo menor. É importante perceber esse jogo, né? O desenho ele não tem a ver apenas com o dedo que segura o lápis e com o olho. Ele tem a ver com toda uma postura, né? Com toda a posição do corpo. Então, faça esse exercício, né? Não utilize o compasso, primeiramente. Tente fazer círculos diferentes, de tamanhos diferentes. Deixa a borracha, lembrando sempre que a gente tem que deixar a borracha o mais longe possível, usar ela o mínimo possível, só em caso de emergência, que é para o traço criar independência. Porque se eu faço um traçado já bem grosso no começo do círculo, ele fica todo torto, eu vou e apago. Eu começo a fazer de novo, a mão treme, não fica bom, eu apago de novo. E assim por diante, eu nunca vou ter um traçado eficaz, né? Se a gente fica parando e apagando o tempo todo, o desenho não flui. Isso eu vou repetir várias vezes. Então, pode pegar uma folha e encher essa folha de círculos, encher essa folha de circunferências para treinar esse traçado. Outra
dica possível para fazer isso, né? Para fazer uma circunferência. Você pode utilizar também, a gente pode utilizar réguas também, que também eu prefiro que não. O melhor possível é ir na mão livre, tentar na mão livre. Como não é desenho técnico, a gente não precisa dessas ferramentas de precisão. Você pode criar meio que um esqueleto, um esquema para criar a circunferência. Pode ser com a régua, pode não ser com a régua, que eu não vou fazer com a régua, que é o seguinte, a gente pode fazer um quadrado. E aqui eu estou fazendo bem no olhômetro, e quanto mais a gente criar independência dessas ferramentas, quanto mais a gente conseguir criar coisas no olho livre, melhor para a gente, melhor a gente domina a linguagem do desenho. Então aqui é uma ferramenta possível, a gente pode fazer, a gente faz um quadrado, deu aqui, observo nesse quadrado, ó, mais ou menos onde é o meio, então vejo o meio dessa linha, o meio da linha de baixo, e faço aqui uma linha nessa metade, uma linha, outra linha aqui passando na metade, na horizontal. E eu vou aqui de uma diagonal a outra. Então, daqui até aqui, traço mais uma linha. Ó, tudo isso não precisa de régua, ó. Vai tentando. Ficou torto uma vez, tenta de novo. Faz a linha bem fina, experimenta o movimento antes, depois você passa o traçado. O que a gente faz aqui? A gente traça a metade da metade. Então, vejo, a metade dessa metade, ó, a metade de todas as metades aqui, de cada quadradinho que formou. Deixo ele bem delimitado. E daqui, olha, eu vou encontrar mais ou menos a metade, partindo dessas duas metades aqui, eu vou encontrar a metade dessa diagonal. Isso aqui vai me ajudar, uma coisa que vocês já vão ver o que é para criar o desenho de um círculo. A gente vai criando uma linha, ó, tentando seguir a linha reta aqui. E vai traçando esse encontro aqui na diagonal. Daqui, a gente pode dividir em 3. Então, essa daqui é metade. Eu vou criando outros segmentos. Então, desse ponto da metade até aqui, eu traço outro. Então, eu vou criando um monte de marcação, segmentando essas linhas que eu tenho no meu quadrado. O que eu vou fazer com isso? Então, aqui eu posso usar esse gabarito para criar círculos de diferentes tamanhos. O círculo que eu vou criar aqui vai ser o maior possível. Então, eu vou pegar, sair desse ponto, que é o ponto central, e eu vou passar por aqui. Eu vou passar por esse segmento aqui, mais distante, até a ponta. Então, eu saio do círculo que está aqui, esse pontinho que está aqui em cima, passo por esse ponto desse terço da linha e assim por diante, em todas as marcações. Então, eu vou fazendo esse caminho, ó, indo de um ponto ao outro, passando por essas marcações para chegar, para criar a figura de um círculo, para criar a figura de uma circunferência. Nesse caso aqui, a gente pode também, ao invés de criar, eu tô vendo aqui até para ficar melhor esse aqui, ao invés de criar 3 pontos, eu vou voltar atrás aqui nesse desenho, ó, e aqui eu vou usar borracha, mesmo, ao invés de criar 3, eu vou criar 2 pontos, eu vou dividir esse segmento aqui em apenas 3. E eu vou criar uma, passando direto. Então, a gente pode ir fazendo esse tipo de marcação para chegar numa figura de uma circunferência. Então, faça o gabarito e cria a circunferência. Se bem que com os 3 pontinhos ficou melhor do que com 2 mesmo, como estava antes. Então, vou voltar atrás aqui nessa minha linha. Considera lá o do início. Então, a gente faz essas marcações. A gente sai do ponto, desses 4 pontos da metade na horizontal, na vertical e na horizontal, e a gente sai desse terço mais distante aqui das linhas da diagonal, dessas linhas que partem aqui da diagonal para criar um círculo. Então, fazendo essa marcação ajuda a gente a definir melhor a proporção aqui de cada passo e fazer com que esse nosso círculo ele fique mais simétrico, aqui, mais equilibrado. Esse é um exercício que você pode fazer caso você tenha muita dificuldade em criar o círculo à mão livre assim. Eu considero muito mais fácil usar o próprio movimento do próprio corpo ao invés de criar esse gabarito. Mas você pode fazer também o exercício do gabarito para testar
para conseguir entender melhor essas dimensões e depois ir circulando e fazendo vários círculos de tamanho diferente para criar o seu exercício. Então, o primeiro passo, e um dos mais difíceis é esse, que é traçar o círculo. Ter o dominado, conseguido fazer o círculo, a gente já está um bom caminho para frente. Bom, vou voltar nesses círculos aqui que eu já fiz para parte deles. O nosso procedimento, então, é criar 2 esferas, vou aproveitar 2 dessas minhas circunferências e aplicar o efeito de volume utilizando a técnica de rachura, primeiramente com a caneta de nanquim. O que acontece? A gente sabe que para criar efeito de volume, a gente precisa levar em consideração o quê? O efeito da incidência de luz e sombra. Quando a gente viu aquela esfera vermelha, a gente viu que a gente tinha uma área mais clara e áreas mais escuras. Então, a gente tem que delimitar uma área que vai ser a área mais clara do nosso desenho. E a gente tem que imaginar aqui uma incidência de luz. Então, eu vou imaginar que minha fonte de luz está vindo daqui, onde eu estou fazendo essa flecha. Se a luz está vindo aqui, aqui vai estar bem claro. E conforme vai se aproximando aqui da outra ponta, da ponta oposta da minha esfera, vai ficando mais escuro. Então, essa parte, essa porção oposta de onde vem a luz, ela vai estar mais escura ainda. Inicialmente, você pode até fazer esse traçado, como eu estou fazendo aqui, para delimitar as áreas de tom de cinza. Isso ajuda inicialmente a gente entender onde tem, qual é o limite de onde tem que ficar mais escuro e os diferentes tons de cinza. Por isso que é fundamental ter feito o exercício da aula prática passada, que é a da criação de escalas tonais com rachura, né? Que é entendendo bem, dominando bem a técnica da rachura, a gente vai conseguir criar essas áreas de cinza. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou fazer com o próprio lápis mesmo, depois a gente faz com grafite. Eu vou criar, né? Lembrando o que é a rachura? A rachura são os traços. Claro, né? Nunca ao contrário. É sempre essa movimentação para esse tipo de exercício. Porque a gente consegue escurecer o desenho, mas a gente não consegue clarear o desenho dependendo do material que a gente está usando. Então, por isso que é importante trabalhar por adição. Quando a gente está fazendo um desenho super rápido e a gente já dominou bem a técnica, não tem problema ir do mais escuro para o mais claro. Vou mostrar também esse exemplo. Então, aqui fiz uma primeira rachura de um tom mais claro. Aqui é o claro absoluto, aqui é um tom mais claro. Agora eu vou escurecer fazendo com uma rachura, uma outra linha cruzada, ó, girando uma rachura cruzada. Então, eu vou escurecendo até o limite aqui de onde eu defini que vai a minha sombra, obedecendo essa escala que eu deixei pré-definida. E, por fim, na porção mais escura, eu venho e escureço ainda mais, fazendo mais uma camada de tons cruzados. E, com isso, eu crio um degradê. Aqui feito bem grosseiramente para ficar bem clara a diferença. Apenas com 3 gradações. Lembrando, quanto mais gradações a gente fizer, melhor, o efeito mais realista vai ter o nosso desenho, né? Então, por conta até aqui da rapidez do nosso curto espaço de tempo, eu vou fazendo uma esfera bem pequenininha. Então, pegando essa esfera menorzinha que está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, agora eu não vou nem traçar essas linhas básicas, eu já vou direto para a rachura. Então, faço uma camada mais clara. E até, ó, conforme, uma coisa interessante também, é fazer a linha e levantar a mão no final, ó, porque ela já vai até meio que afunilando o traçado, conforme a gente vai fazendo. E eu vou escurecendo ela, ó, sempre partindo da base mais escura. Então, eu sempre saio do ladinho aqui, da bundinha dela, que é o lado que vai ficar mais escuro, porque é justamente onde eu encosto a caneta e a linha e o pontinho vai ficar com mais tinta. E eu posso fazer, ó, várias camadas até ficar bem escuro mesmo. E pronto, ó, rapidamente, por conta até aqui do tamanho pequenininho dessa esfera, a gente chegou nesse efeito. Se você quiser, que não precisa nem fazer o contorno, né, completamente, mas a gente pode também pegar uma caneta, que eu vou pegar a 06, eu estava usando a 02, ó, a gente pode pegar a 06 e utilizar ela para fazer até o contorno da parte mais grossa.
Da parte mais grossa, não, da parte mais escura, com a caneta mais grossa. E aqui da parte onde tem incidência de luz, eu posso até utilizar uma caneta, a caneta 02 também, que é mais fina. Se você quiser, pode manter o traçado de grafite por baixo, que não tem problema nenhum, ele até ajuda a criar mais efeito. Ou então, depois de passar o nanquim, a gente pode vir com a borracha, olha, e tirar, limpar um pouco mais esse desenho, ó, tirar o que tinha de grafite e deixar somente o traçado com nanquim. Então, basicamente, a primeira esfera que você vai fazer é isso. Obviamente, você não vai fazer essa esfera tão pequenininha assim. Você vai fazer uma esfera bem grandona, porque você está fazendo exercício numa folha A3. Então, vai tomar um bom tanto do seu tempo. Você vai fazer com bastante cuidado e vai explorar isso. Como eu disse, a gente pode usar também mais de uma caneta. Não precisa usar o desenho inteiro uma caneta com a mesma espessura. O bacana é começar com a mais fininha, justamente por conta do controle. Às vezes o que eu costumo fazer é até começar com uma média. Eu começo com uma média, daí depois eu faço onde precisa de mais detalhe com uma mais fininha e por fim eu coloco onde precisa escurecer mais com uma caneta mais grossa. Então aqui vou fazendo com a caneta 02. Outra dica que eu dou é não, se você for fazer o contorno da esfera também com a caneta de nanquim, é deixar para fazer por último. Porque é isso, dependendo, às vezes fica, né, passa uma linhazinha para fora e a gente consegue depois, a gente consegue corrigir isso na hora de fazer o contorno. E lembrando sempre de respeitar o formato do objeto que a gente está representando. Então aqui eu vou gradativamente escurecendo. Lembrando que escurecer aqui é aplicar mais linhas com a minha caneta, essa aqui é bem fina. Posso pegar uma caneta, uma 06, que vai ajudar a escurecer aqui com mais rapidez. A parte com um pouca incidência de luz, você pode ir girando a folha, não tem problema nenhum, para ir mudando. Porque aqui, ó, para fazer a rachura, a gente está usando, ó, uso muito o movimento do punho mesmo, né? Fazendo tracinhos bem rápidos, usando o movimento do punho para criar o efeito de degradê. E assim por diante. Então, primeiro é fazer o formato da esfera, da circunferência, é definir a fonte de luz, definir qual é a parte que vai ficar mais clara e quantas camadas a gente vai ter aqui, qual que vai ser esse caminho dos tons médios. Aqui a gente viu o exemplo da aplicação das rachuras. Além desse, e outra coisa também, se você quiser, você pode já experimentar fazer do jeito contrário que eu disse, que é começar do mais escuro para o mais claro. Então, aproveitando essa outra esfera que eu tenho desenhada aqui, é justamente fazer, né, ó, meio que um rabiscado mesmo, uma rachura mais rabiscadona, já traçando a parte aqui que é mais... E aqui tá vendo um traçado bem mais solto e indo, ó, criando a parte mais clara. Então, a gente pode fazer também esse outro caminho, às vezes, para um desenho bem mais rápido, um desenho mais gestual, mais expressivo, ó. Você pode fazer as rachuras meio, quase como que rabisco mesmo. Fazendo bem rapidinho que a gente resolve, olha. Se precisa explicar algo rápido, ó, a gente já fez o traçado, fez a rachura, sem calcular muito e já deu o efeito que a gente precisava dar, já deu para entender que se trata aqui de uma esfera com uma incidência de luz e não de uma circunferência. Então, não há apenas uma maneira correta de trabalhar com a rachura. O importante é testar e ver qual que vai funcionar para o seu desenho com a caneta que você tem em mãos, com o resultado que você deseja. Bom, além desse, é preciso fazer também uma esfera com efeito de esfumado. Então, vou só virar aqui a nossa folha. É a mesma coisa. Então, vamos lá, traçar novos círculos para fazer o efeito de esfumado. E aqui a gente vai utilizar ou o lápis grafite ou o carvão. E aqui de novo, né, a gente vai ver a diferença entre fazer, tanto começar do mais claro para o mais escuro, quanto do mais escuro para o mais claro. Então, tracei a minha circunferência, já está feita no papel. E agora eu vou pegar um lápis, fiz ela com lápis 2B, que é um lápis mais claro, que não borra tanto. E agora eu vou pegar o lápis 6B para fazer o efeito de luz e sombra. Que é justamente o efeito de luz e sombra que vai dar esse efeito de volume.
Bom, o que eu vou fazer? É a mesma coisa. A gente pode traçar ali mais ou menos, de novo, a incidência da luz vindo daqui. A gente vai traçando as camadas de tons de cinza. Quanto mais diferença de tons nessa camada, mais rico, né, vai ser essa passagem de tons e um efeito mais naturalista, né, mais realista, vai ter o nosso desenho. O que a gente faz? Primeiro é construir uma camada de um tom de cinza bem clarinho por todo o desenho. Eu estou segurando o lápis na pontinha, o lápis está deitado praticamente sobre o papel, estou usando só o peso do próprio lápis para criar. Então, tá vendo? É uma camada muito clarinha que eu criei. Eu posso ir trabalhando direto camada sobre camada, ou eu posso vir com o esfuminho. Então, vou vir com o esfuminho para dar uma diluída, né, na marcação aqui do traçado sobre o papel. Quanto mais macio o grafite, menos marcado fica o traçado do lápis, mais sutil fica esse traçado. Então, fiz essa primeira camada. Feita a primeira camada, eu vou para a segunda. Então, lembrando de respeitar aqui o meio tom. Então, eu não vou vir até o final, até aqui esse limite. Eu vou deixar aqui um espaço, né, que esse primeiro tom é a parte mais clarinha, que é a parte que está mais próxima da fonte de luz. Então, eu vou fazendo uma segunda camada, parando um pouco antes de chegar ali, naquele local. Perceba que esse limite ele também é meio arredondado, porque ele está levando em consideração o formato desse objeto. A gente sempre tem que levar em consideração o formato do objeto quando a gente vai fazer, obviamente, o volume. Não tem como eu fazer um limite reto, né, com um ângulo reto, igual eu faria, por exemplo, para representar um cubo. Então, fiz mais uma camada bem suave, apliquei mais uma camada de grafite bem suave, venho novamente com o esfuminho. Então, venho com o esfuminho, suavizando esse traçado. Não precisa colocar muita força no esfuminho também no papel. Aqui também estou fazendo bem rápido. Quanto mais devagar a gente faz, mais controle a gente tem dos efeitos. O papel sulfite, como ele é liso, ele não aceita muitas camadas, né? Quanto mais textura o papel tem, mais camadas ele aceita. Então, a gente consegue fazer uma gradação maior, chegar até tons mais escuros, uma diferença maior entre os tons mais escuros e os tons mais claros. Mas aqui a gente já percebe, olha, que ele já está criando um pouco esse efeito de luz e sombra com as camadas que a gente já adicionou usando o lápis grafite. Então, cada nova camada que eu aplico é uma camada mais curtinha, né? Mais próxima ao espaço onde a gente tem a sombra própria do objeto, mais distante da fonte de luz. E a gente vai fazendo isso gradativamente até chegar na parte mais escura aqui do objeto. E a gente pode fazer isso tanto com lápis grafite quanto carvão. A técnica é basicamente a mesma. Lembrando que o carvão, né, o grafite ele tem essa cor, esse cinza, né, prateado, e o carvão ele tem uma cor bem mais escura, né, ele tem um preto bem mais escuro, e isso vai gerar um resultado diferente no objeto final, na cor final. Então aqui deu pra gente ver mais ou menos uma escala feita bem rapidamente desses diferentes efeitos. E a gente pode fazer a mesma coisa com carvão. Então pode até traçar direto com carvão uma circunferência também da mesma maneira. A gente faz aqui um traço mais leve e vai escurecendo. E a mesma coisa. E aqui com carvão, outra maneira de fazer isso é indo do mais escuro, fazendo mais escuro para o mais claro. Então eu vou fazendo aqui, vou passando várias camadas e vou fazendo menos camadas conforme eu vou chegando na parte que está iluminada. E eu posso ir fazendo essa escala aqui uma ao lado da outra. Então eu vou virando a folha, saindo, então eu passo várias vezes aqui mais pertinho da parte que está com menos luz, e conforme vai chegando na parte próxima da luz, eu vou passando menos vezes, né, o carvão sobre o papel, gerando uma área menos iluminada e tirando um pouco a pressão da mão. Lembrando que com o carvão a gente não pode fazer muita pressão, porque senão o carvão quebra, ele é um material bem frágil, então tem que ter cuidado no manuseio. Então aqui eu vou fazendo. É o mesmo trabalho de operar por camada. A única diferença é que aqui eu estou trabalhando com
já indo do mais escuro para o mais claro em determinadas partes e não num todo. Então, aqui feito isso, tendo aplicado o pigmento, eu pego o esfuminho e vou fazendo essa diluição aqui, né, como se fosse arrastando o pigmento, ajudando a fixar ele um pouquinho mais no papel, indo do mais escuro para o mais claro, arrastando o pigmento, indo clareando ele aqui aos poucos. E criando também esse efeito de volume, que está diretamente ligado com o efeito de luz e sombra. Então, criando o degradê, eu crio a impressão, o efeito de uma esfera. Né? E ainda feito aqui, se você quiser, pode ir trabalhando com mais camadas. Então, sempre aplicando mais uma camada em cima da outra, e a gente vai chegando um resultado cada vez mais verossímil. Você pode aplicar o esfuminho, depois pode fazer mais essa camada sem aplicar o esfuminho por cima, ou pode sempre trabalhar junto com o esfuminho. Lembrando que se você for finalizar o desenho com carvão, é muito importante utilizar um spray fixador próprio, porque ele não para de soltar esse pozinho do carvão e seu desenho vai se desfazendo com o tempo, né? Se você não fixar ele no papel, porque ele não tem nenhuma substância fixadora, né? Ele é só o puro pigmento ali praticamente sob a superfície. E com isso a gente chega a esse efeito. Bom, no final, qual que é o resultado esperado? Abrindo mais, a gente consegue ver aqui, então, uma prancha com duas circunferências transformadas em esferas, onde a gente desenhou dois círculos e um deles trabalhando com a rachura. Aqui nesse caso está com grafite, você vai fazer com nanquim. Perceba que é uma rachura, olha, que ela vai em várias direções, olha, é cruzada. Ela segue vários movimentos diferentes, indo de uma parte que está mais escura porque é mais afastada da luz, e onde a gente tem a luz, traçados muito mais espaçados que vão criando esse degradê. E, nesse caso aqui feito com grafite, também esse degradê, de um tom mais claro até um tom mais escuro, criando esse efeito de profundidade. E outra coisa, você pode usar mais de uma graduação de lápis também. Você não precisa fazer o desenho inteiro com 6B. Você pode fazer uma camada mais clara com 2B, depois 4B, 6B e assim por diante. Então, você pode ir trabalhando com diferentes camadas, diferentes tons de cinza, com diferentes lápis também, para chegar ao efeito. E, ó, perceba que o traçado aqui, ele praticamente some, ó. Se a gente não tem aquele contorno bem definido, isso até ajuda nesse efeito da parte onde está mais clara. Então, não precisa ser aquela esfera perfeita, né, construída com o compasso. É até mais interessante que seja um círculo feito mesmo com o movimento da mão. E aqui, aproveitando também bem o espaço da folha, pode fazer essas linhas guias para ajudar a construir essas figuras e aplique bem a técnica. Feito isso, nós voltamos ao quadro, onde nós iremos conhecer agora o conteúdo referente ao nosso próximo exercício, né? Nosso próximo procedimento, que ainda está dentro do campo do que a gente vem abordando com a questão do volume, que é luz e sombra. Não tem como falar em volume sem falar em luz e sombra e vice-versa. Desenhando a esfera, o que a gente viu? A gente viu que para criar efeito de volume, a gente precisa delimitar qual é a fonte de luz que está no nosso espaço. Definindo a fonte de luz, a gente vai entender que essa luz cria, né, ela reflete no objeto, em uma determinada parte, e ela cria meios tons. Então, a gente tem áreas aqui de sombra própria, onde o objeto faz sombra nele mesmo, né, o próprio volume, ele bate aqui, o próprio volume que faz sombra, o próprio objeto que faz sombra nele, criando essa área de sombra. E ele também gera uma sombra projetada, que é essa sombra que o objeto projeta na superfície. E dependendo da natureza, né, do material do objeto e do material e da cor da superfície, essa luz que está aqui, ela também bate na mesa, por exemplo, e essa luz que bate na mesa volta para o objeto. Por isso que ele está mais claro nessa parte aqui também, porque a gente tem essa luz que reflete da própria mesa sobre o objeto.
Então, dependendo do material do objeto, dependendo da superfície, a gente vai ter características diferentes de efeitos de luz e sombra. E outra coisa que afeta bastante, né, como eu disse, é a questão do material. Então, a gente tem aqui esferas de madeira. A madeira, ainda mais se ela está sem verniz, ela é esse material opaco, né? Ela é mais porosa, ela tem uma opacidade e ela não reflete muita luz, né? Ela absorve luz, mas ela não reflete tanta luz assim e ela gera um determinado tipo de efeito de luz e sombra próprio do material. Então, quando a gente vai fazer uma representação de uma esfera, a gente tem que levar em consideração de que material que ela é feita. A gente tem as ranhuras próprias da madeira, a cor própria da madeira e essa reação própria também é o efeito de luz e sombra, que é muito diferente, por exemplo, quando a gente tem uma esfera de metal. Quando a gente faz os nossos desenhos de esfera com grafite e com carvão, eles ficam muito mais com essa cara de efeito de esfera de metal, né? Que a gente tem duas diferentes, uma esfera de metal brilhante, né, que reflete bem, então a gente vê refletido aqui elementos próprios do espaço, da fonte de luz, e a gente tem esferas de metal opaca. O desenho que a gente faz com grafite e com carvão, ó, ele está bem mais próximo desse tipo de acabamento, né? Onde a gente tem uma área de luz, de incidência de luz, e a gente tem aqui todas essas gradações de tons de cinza. Levando aqui em consideração, olha que a fonte de luz está vindo daqui, então ela vem, né? Os raios de luz são paralelos. Então ele bate também na mesa, aqui possivelmente uma superfície clara, que acaba refletindo também um pouco de luz no próprio objeto. Então, a gente tem essa área clara, essa área com sombra própria, essa área aqui que é uma luz refletida da mesa e essa área de sombra própria também. E mais uma outra forma aqui de sombra projetada em cima da superfície. Então, é muito diferente desenhar a esfera flutuando no espaço, como a gente fez fora de uma superfície, ou então esse objeto em uma superfície a gente tem que levar em consideração a sombra que ele projeta. Não tem como ignorar isso, porque isso vai fazer diferença também para a criação desses efeitos. E quando a gente tem um objeto transparente? Daí o desafio pode ser ainda maior, né? Então aqui uma esfera de vidro, completamente transparente. Por mais que ela seja transparente, olha como a gente consegue ter essa sensação visual de volume, né? Aqui a gente tem uma fonte de luz, tem essa parte mais clara, a gente vê que ela reflete de uma maneira aqui, mas a gente tem essa parte da lateral aqui um tanto mais escura, né? Esse efeito de volume, a gente consegue perceber, por mais que seja sutil, há uma gradação de tons de cinza. E a gente consegue perceber esse efeito de volume gerado pela luz e sombra. Então, sempre que for desenhar o efeito da luz e da sombra em um objeto, tem que levar em consideração o seu volume, para entender como que a luz incide e como que esse objeto cria sombras próprias e como ele cria sombras projetadas no espaço, e levar em consideração, né, o seu material e seu formato. Sabendo disso, a gente chega ao nosso segundo procedimento. Para o nosso segundo procedimento, a gente vai utilizar o nosso material básico de desenho, que é o sulfite A3 e o nosso lápis grafite. Novamente, nós iremos utilizar o carvão, a caneta de nanquim descartável, borracha branca macia, limpa-tipos e esfuminho. Então, novamente, o nosso material básico de desenho. Qual é o procedimento? Selecione um objeto para realizar um desenho de observação. Posicione o objeto em uma posição onde haja incidência de luz sobre ele, de maneira a gerar sombras, que é um R. Realize um desenho do objeto representando o efeito da incidência de luz, suas sombras próprias e as sombras projetadas pelo objeto. E aqui você vai escolher a técnica da sua preferência. Então, você já sabe usar bem rachura, você já sabe usar bem o esfumato, que você já testou, já usou bem, já dominou. Agora, você pode ter autonomia para escolher qual técnica que você acha melhor utilizar para o seu desenho. Então, escolha qual você achar mais adequada e utilize. Pode escolher o objeto que você quiser também. Então, indo para a nossa mesa de desenho, nós podemos até voltar lá, retomar as esferas que a gente acabou de fazer primeiro para pensar nesse exemplo.
Então aqui as nossas esferas, elas estão boiando no universo, né? Elas não estão em cima de lugar nenhum. O que acontece se eu colocar elas numa superfície? Imaginar que elas estão em uma superfície. Vou colocar uma mesa, uma superfície aqui debaixo da minha esfera. Uma coisa, a gente fez ela com carvão, a gente pode usar o esfuminho, o esfuminho não, a gente pode utilizar o limpa-tipo para limpar, lembrando aqui do nosso amigo limpa-tipo, que é essa borracha bem macia, que ajuda a tirar esses pigmentos mais macios. Então, olha que bacana como ele limpa bem aqui onde a gente tinha o carvão. Se eu passar a borracha aqui no carvão, vai virar uma super borradeira, vai ficar tudo super borrado. O limpa-tipo, ele gruda, ó, o carvão fica grudadinho nele, sem borrar a folha de papel. Então, tenho aqui meu objeto. E o legal dele, ó, que sujou aqui, o que a gente faz? A gente só dobra para dentro, como se fosse uma massinha mesmo, e continua utilizando. Então, é um material que ele dura bastante, né? A gente pode ir dobrando ele em si mesmo e usando a parte que está limpa, que ele vai durando bem. A gente vê que ele não deixa pedaço na folha, igual a borracha deixa. Bom, tenho minha esfera. Vou até usar aqui um pouco o lápis para ajudar a delimitar melhor o limite dela. Então, ela está em cima, é uma esfera que está em cima de uma superfície plana, está em cima de uma mesa. Vamos imaginar, até que pela própria característica da minha esfera, que é uma esfera de metal opaco, não é um metal brilhante. A luz, ela está vindo daqui. Então, definir da onde vem a luz. Como a gente viu, a luz incide, ela não está focada só aqui na esfera. A luz, ela vai incidir de maneira paralela nesse local. Então, ela vai incidir também nessa mesa. Essa luz que incide aqui nessa esfera faz com que a própria esfera gere uma sombra nela mesma por conta do seu volume. Parte dela vai barrar a luz que está sobre ela, né, gerando essa parte mais escura, e parte dela também vai gerar uma sombra onde? Em cima da superfície. Então, o formato dessa sombra vai ser definido de acordo com a posição, né, a incidência dessa luz. E de acordo com o formato do meu objeto, né? Então, se é uma superfície plana e eu tenho uma esfera, essa sombra gerada não vai ser uma sombra, como eu não estou fazendo de observação, aqui eu estou fazendo de imaginação. Então, eu estou imaginando mais ou menos uma sombra de acordo com o que eu conheço de onde está vindo a luz e do formato do meu objeto. E essa sombra, ela tem uma variação tonal também, ela não tem um tom de cinza só. Essa sombra, ela vai ser muito mais escura próxima ao objeto e mais clara em direção à sua borda. Então, conforme essa sombra se afasta do limite do objeto, ela vai clareando. Isso deve ser levado em consideração também na hora de fazer o desenho. Então, quanto mais próximo do objeto, mais escura ela vai estar, quanto mais distante, mais clara. Por isso que aqui eu fiz até esse traçado bem marcado da sombra, mas a gente pode até tirar ele. E lembrando que muitas vezes, ainda mais quando a gente pensa em esfera, a gente tem um pouco de luz da superfície que reflete aqui na beirada do objeto, criando uma delimitação. Então, aqui eu tenho uma espécie de uma sombra projetada. Eu posso tirar aqui um pouco dessa linha que está criando esse limite duro aqui da minha sombra. Então, fazendo ela ir se perdendo aos poucos em direção às beiradas, às bordas da própria sombra. O que acontece? A gente viu também que a própria superfície, a própria mesa, ela pode gerar... A luz bateu aqui, essa luz que bateu aqui na mesa, ela vai ser refletida. E ela pode ser refletida para o objeto. Então, muitas vezes eu posso ter numa área do meu objeto, eu vou reparar, uma parte que aqui está mais escuro, mas a gente tem uma área que está uma luz refletida da superfície da mesa no próprio objeto. Isso vai depender do quê? Como eu disse, do material do objeto, do material da superfície, da cor dessa superfície. Se ela é branca, ela vai gerar uma maior área, ela vai acabar refletindo mais luz do que, por exemplo, uma mesa branca ou uma mesa preta. Isso vai dar diferença. Então, a gente tem que observar tudo isso na hora de fazer o desenho do nosso objeto. Tem que levar isso em consideração.
Bom, a gente vai pegar um objeto mais elaborado do que uma esfera para fazer o exercício. Né? Como que é o resultado, mais ou menos como que é o que deve ser a prancha do resultado final. Aqui eu peguei um objeto bem comum no nosso cotidiano, que é um mouse de computador. Você pode fazer, né, a proporção pode fazer em tanto maior, não precisa ser tamanho escala 1:1, né, o tamanho real. Aqui a gente tem o mouse e perceba, né, a sombra criada, ela acompanha o volume do objeto. Então, se aqui a bundinha do mouse ela é arredondada, a minha sombra aqui não vai ser reta, a minha rachura não vai ser reta. Ela segue, ó, percebe que o meu traçado para fazer essa sombra, ela vai seguindo o volume do próprio objeto. Ela vai delimitando o volume arredondado do próprio objeto. E eu fiz aqui numa mistura, tanto de rachura paralela, que é quase um rabisco, com um pouco de esfumado também. Então, você pode ir mesclando as técnicas, não precisa utilizar apenas uma. E onde que está a incidência de luz aqui? A gente tem várias fontes de luz, a gente vê isso principalmente por conta da sombra. Tá vendo que tem uma sombra aqui mais delimitada. Essa sombra aqui mais delimitada é porque tem uma luz vindo oposta a ela. Então, tem uma luz que vinha daqui e gerava essa sombra, mas eu tenho uma outra sombra mais difusa aqui também. Então, ela podia ser uma outra fonte de luz mais difusa, mais distante vindo daqui. Então, diferentes fontes, ó, aqui também é uma sombra, então aqui também a gente tinha um pouco de luz. Então, são várias fontes, né? Da maior parte dos espaços que a gente vai se situar, a gente vai ter mais de uma fonte de luz diferente, não vai ter uma só. Né? Esse efeito de uma fonte de luz só acontece quando a gente está num quarto escuro, coloca um objeto e um abajur perto do objeto, uma lanterna. Daí a gente vai conseguir ter aquela sombra bem marcada, igual a gente vê em desenho, em exercício de desenho de observação. Mas aqui não, né? Quando a gente lida com objetos em ambientes do nosso dia a dia, a gente tem várias fontes diferentes, isso aparece no desenho. O que é importante? Pega um objeto que ele tenha uma complexidade, mas que não seja também tão complexo a ponto de que você não consiga definir bem as suas próprias sombras. Então, nem um objeto tão simples, nem um objeto tão complexo. E observa bem essa relação do objeto com a superfície e se você está levando em consideração o formato, né, do próprio objeto. Você consegue denotar, que nem, por exemplo, esse mouse. Né? Fazendo esse tipo de traçado, eu consigo ir marcando, informando visualmente que ele é um objeto arredondado. Não só por conta do contorno que ele tem, mas por conta da maneira como eu construí as áreas de luz e sombra. Se seu objeto tem ângulos retos, o tipo de área de luz e sombra vai ser diferente, não vai ser a mesma. Aqui eu não desenhei nem a superfície, ó, não desenhei a mesa onde ele está, mas eu desenhei a sombra que está incidindo, que ele está projetando em cima da mesa. Porque me interessa aqui muito mais pensar na própria representação da sombra do que na criação de um ambiente. O nosso foco é o objeto e a sombra projetada pelo objeto que deriva da forma do próprio objeto. Feito isso, a gente conclui o nosso segundo procedimento e agora a gente pode voltar ao quadro para conhecer o conteúdo referente ao nosso terceiro e último procedimento do dia. No nosso terceiro procedimento, nós iremos avançar ainda mais no conteúdo aprendido e nós iremos investigar a questão da perspectiva tonal. Quando a gente está falando de perspectiva, a gente está falando do quê? A gente está falando de criação de efeitos de profundidade, né? Lembrando que a perspectiva se refere a um tipo de técnica de criação de efeito de profundidade. A gente viu várias técnicas referentes à criação de volume, e agora a gente vai pensar na questão da profundidade, da relação dos objetos num dado ambiente. E a gente tem várias técnicas diferentes de perspectiva. Uma maneira de criar esse efeito de profundidade é através da questão tonal. Então, do mesmo jeito que a gente consegue usar os tons para criar volume, para projetar para fora, a gente consegue criar os tons para projetar para dentro também, para criar profundidade. De volta ao quadro, a gente tem alguns exemplos que vão nos auxiliar a pensar a respeito disso. Aqui a gente tem um quadro do Caspar David Friedrich, um artista lá do romantismo, de 1835, onde ele cria uma tela, uma pintura a óleo, de uma paisagem. A gente já fez uma paisagem de grafite, né, o desenho, a gente já domina, já consegue fazer bem o desenho então de um cenário, entende bem a questão da linha, do enquadramento.
E aqui ele adiciona um outro dado que a gente ainda não conhece, que é o quê? Quando a gente tem uma criação em perspectiva, a gente tem uma ilusão de que onde nós temos objetos que estão mais próximos da gente, que estão aqui mais pertinho do observador, e a gente tem outros objetos que eles parecem estar mais distantes do observador. Por que será que isso acontece? É por conta de uma série de estratégias de ilusão de ótica que a gente usa. Uma delas diz respeito à utilização de diferentes tons na composição. Nesse caso, a gente tem dois detalhes de aplicação da questão tonal. A textura, efeito de textura e saturação, e a questão da temperatura da cor. A gente vai ver ao longo das nossas aulas que as cores elas podem ser definidas em temperaturas de cor diferente. Então a gente tem cores que são consideradas mais quentes e cores menos quentes. Então cores quentes e cores frias. Vermelho, amarelo, laranja são cores mais quentes. Verde, azul, violeta, cores mais frias. E o que acontece? Cores quentes, elas geram uma sensação de proximidade visual. Então, aquilo que tem uma cor mais quente parece que está mais próximo da gente. Cores mais frias geram essa sensação de afastamento visual, de distanciamento visual. Olha como ele aplica isso aqui. Nos primeiros planos, olha como tudo é mais amarelado e alaranjado. Então, a gente tem uma série de tons ocres, tá tudo mais amarelado. Até o verde, a gente tem verde aqui, mas é um verde que está mais amarelado. Conforme a gente vai caminhando para os planos mais ao fundo, perceba como vai ficando tudo mais azulado. Quanto mais distante do observador, mais azulado tudo fica, inclusive o verde. Aqui a gente tem verde ainda, mas é um verde que ele tá mais azulado do que amarelado e por isso ele vai aparecendo mais distante da gente. E além da questão da cor, da temperatura da cor, tem a questão também do detalhamento, da textura. Nesses elementos que estão mais próximos do observador, a gente tem uma textura, olha, a textura da pedra, muito bem delimitada, da vegetação. Olha naquelas montanhas lá para o fundo. Parece quase fantasma, né? Uma montanha fantasma. Ela quase não tem linha de contorno. Ela está muito indefinida, ela vai se perdendo no espaço. Esse efeito, né, dessa perda gradual de detalhamento, de textura, também é um efeito da perspectiva tonal. E ele não foi o único que fez isso não, né? Essa é uma técnica de representação muito utilizada, né, por vários artistas diferentes. Então aqui um outro exemplo também do século XIX, também de uma aquarela sobre papel, onde a gente vê que o artista ele usa o mesmo procedimento. Então a gente tem uma série de elementos que estão no primeiro plano, a gente tem esses personagens aqui, tem essa parte da costa e a gente tem essa construção aqui numa lateral, que estão mais próximos, então esses dois planos que estão mais próximos do observador. Perceba como a cor é quente. Também é tudo meio ocre, tudo para amarelo, até para um meio que um laranja, né, um avermelhado. Tudo isso esquentando muito esse primeiro plano, inclusive onde a gente tem o verde, aqui ele está, né, vai se perdendo meio junto com o amarelo. Tudo em tons bem quentes. Conforme o campo ele vai se expandindo lá para o fundo, olha como ele vai esfriando. Até que a gente tem esse reflexo na água que deixa a água mais amarelada, né? Olha como num primeiro plano, até que esse espaço, olha, a gente tem parece que está meio sujo de um amarelo ali a água. Para o fundo ele vai ficando cada vez mais violeta, cada vez, né, quanto mais a gente se aproxima do violeta, mais fria a cor é considerada. Então esse azulzinho que vai se perdendo lá para o fundo, ficando bem, né, bem frio, e também a mesma coisa perdendo o detalhamento. Se a gente olha para essas embarcações que estão no primeiro plano, a gente consegue perceber, ó, são embarcações de madeira, a gente vê as pessoas, vê o que é corda, o que é madeira, os objetos que estão dentro, né, tudo mais desenhado, mais linear. No fundo vai ficando tudo mais pictórico, olha, de novo, né, as embarcações elas parecem embarcações fantasmas. Elas mal estão desenhadas, é só uma sugestão de embarcação, é uma manchinha, é quase uma sujeira lá no fim do quadro. Né? Então, porque ela não tem essa linha de contorno bem delimitada, ela não tem essa
saturação na textura, nos diferentes elementos que estão ali presentes. E tudo isso gera esse efeito de distanciamento. E é isso que a gente vai aprender como aplicar agora. Então, chegando no procedimento 3, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar dos nossos materiais básicos, já bem conhecidos de desenho, como o papel sulfite A3, o lápis grafite, a caneta de nanquim descartável, a borracha branca macia, o limpa-tipo, o esfuminho e agora o material novo, que a gente não usou ainda, é a caixa de lápis de cor aquarelável com 12 cores. A gente vai começar a explorar a cor. Nós iremos realizar um desenho colorido de uma paisagem ou, né, de um ambiente. Esse desenho, ele pode ser de observação, pode ser de memória, pode ser de imaginação, não tem problema. Você que escolhe qual vai ser a sua fonte aí para o desenho. E você vai aplicar diferentes efeitos de perspectiva tonal e os indicadores de profundidade. Então, voltando lá, se você for lá no seu livro didático, a gente tem listado quais são os indicadores de profundidade. Perspectiva, a interposição, dimensão, textura, inclinação, cor, luz e sombra. Então, todos esses efeitos que a gente já aprendeu na teoria, que indicam a profundidade, essa ilusão de profundidade no desenho, devem aparecer na sua composição nesse momento. Então, você vai pegar os materiais básicos de desenho e vai criar agora o desenho, vai ficando cada vez mais complexo aquilo que a gente cria. Nós vamos à mesa de desenho, onde nós temos o nosso papel, e nós iremos, então, utilizar esses elementos. Então, vamos lembrar lá quais são os elementos. A gente tem que criar, para criar perspectiva tonal, a gente tem que lançar mão, então, uma própria construção de perspectiva. Vou anotar para a gente ir lembrando, não esquecendo. De interposição, dimensão, textura, inclinação, cor e efeito de luz e sombra. Então, a gente vai aplicar tudo isso, a gente tem que aplicar somente tudo isso aqui. A gente vai ver que é fácil. Bom, então primeiro para criar perspectiva. Tem aquela maneira bem básica de criar perspectiva linear, que foi desenvolvida, foi resgatada pelo arquiteto, pelo Marco Vitruvio, lá na época, foi desenvolvido pelo Vitruvio, foi resgatado pelo Brunelleschi, lá no Renascimento, aplicado pelo Massati numa pintura, né, pela primeira vez num afresco na parede de uma igreja, que revolucionou toda a história da arte. Que é o que é? É a perspectiva cônica, perspectiva linear. Vamos imaginar que a gente tem aqui o nosso campo, né, se a nossa folha fosse desse tamanho, o que a gente faz? Aqui é bidimensional, tem altura e tem largura. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, criar uma linha do horizonte para servir de base. Então, a gente determina uma linha do horizonte. Vou criar uma linha aqui. Essa é a minha linha do horizonte. Nessa linha do horizonte, eu vou criar um ponto de fuga. Então, aqui vai ser meu ponto de fuga. Desse ponto de fuga, a gente traça uma série de linhas que vão convergir para ele. Então, linhas que vão vir aqui do primeiro plano do espectador e que vão até o ponto, vão se perder nesse ponto no horizonte. E são essas linhas que vão delimitar todos o tamanho, o formato dos objetos que estão presentes dentro dessa composição. Bom, então, definindo esse esqueletinho aqui, eu consigo definir um tipo de perspectiva possível. Não tem só essa, mas essa é uma das mais básicas para a gente utilizar. Qual que é o outro efeito? Quais são as duas ferramentas? Uma está completamente ligada à outra. A dimensão e a interposição. Então, se eu vou colocar, imagina só que eu vou colocar uma série de árvores dentro desse espaço. A primeira árvore, ela vai estar aqui bem pertinho da gente. Então, eu vou situar ela aqui, próxima desse primeiro plano. E eu vou definir ela, o tamanho dela, olha, eu vou traçar ela de acordo com a linha, com que eu tracei aqui nessa linha que vai em direção ao ponto de fuga.
Então eu tenho, vamos imaginar aqui que é um pinheiro bem esquisito. Então tem um pinheiro aqui, nesse primeiro plano, vai ficar bem fácil da gente observar. Então tem esse pinheiro, ele tem essa dimensão, que é um tanto própria do objeto e um tanto definida, por conta da relação dele aqui com a minha linha da perspectiva do meu ponto de fuga. Eu vou criar outro pinheiro, que é do mesmo tamanho dele, eles têm o mesmo tamanho, só que ele está um pouquinho mais para trás. Então eu vou criar um efeito de interposição. O que vai delimitar aqui a dimensão dele dentro desse espaço? É justamente essa linha. Então ele tem o mesmo tamanho, ele vai sair da mesma linha de base, que é essa linha que vai para essa diagonal, e vai ter a mesma altura. Então está dentro desse mesmo campo, só que ele está um pouco mais para trás. Então ele vai começar dessa mesma linha, que da base para a base do pinheiro, e a mesma linha que está ali em cima. Só que ele está aqui atrás do outro. Então ele vai estar aqui, com a sua base aqui. O que isso gera, né? Esse efeito onde eu tenho um objeto que parece, né? Essa ilusão onde um está na frente do outro, escondendo parte do outro, gera essa ilusão de profundidade. Né? Eu esqueço por um momento que a minha folha é bidimensional. Eu crio essa ilusão no meu cérebro, na minha cabeça, como se eu estivesse vendo uma superfície que tem 3 dimensões, que tem uma profundidade que não existe aqui. E eu posso fazendo isso, ó, seguindo, então, se for uma fileira de pinheiros, todos do mesmo tamanho, né, se todos tivessem o mesmo tamanho na realidade, a dimensão dele seria alterada por conta do distanciamento do observador. Como que um está colocado na frente do outro. E eu posso fazendo isso, prosseguindo, até, né, se perder no horizonte, lá mais próximo do meu ponto de fuga, que fica aqui. Então, posso criando essa linha de árvores que vai gerando esse efeito de profundidade. Qual que é o outro efeito que a gente tem aqui? A questão da textura. A gente viu lá naqueles exemplos como que o que estava no primeiro plano tinha uma textura muito mais marcante. Então é isso, a gente tem no primeiro, a gente tem uma textura, olha, a gente marca mais a textura das camadas de folhagem, a gente pode marcar mais uma textura do tronco, a gente tem mais detalhamentos. Conforme elas vão se afastando, a gente vai perdendo um pouco mais essa saturação e essa textura. Tanto que a última ela lembra lá dos barquinhos que a gente viu? É quase que mesmo um fantasminha no espaço, né? A gente vai perdendo a saturação, ela vai se tornando, ó, apenas uma manchinha com bem menos detalhamento. Porque se a primeira, só pensar quando a gente olha uma vista bem lá ao longe, a gente não consegue observar aquilo que está lá ao longe com a mesma clareza que a gente observa o que está perto. É preciso levar isso em consideração para criar essa ilusão de ótica. Outra questão é a questão da inclinação. A inclinação ela tem a ver também com essa questão das linhas que a gente determina. Né? Se eu tiver aqui uma cerca, por exemplo, então vou fazer uma cerca desse outro lado. Vou criar aqui a linha. A minha cerca, ela vai ser definida de acordo aqui também com a inclinação da linha, dessa linha paralela que converge para o ponto de fuga. Ela que vai definir aqui, se eu tenho uma linha que está passando, uma madeirona aqui, sei lá, um fio, um arame farpado que passa aqui no meio, o ângulo desse arame farpado, dessa linha, ela segue a linha da inclinação. É muito diferente, por exemplo, se eu for fazer essa cerca, se eu estivesse olhando ela de frente num primeiro plano, ela não está ganhando espaço, ela está de frente para mim, ela fica assim. É uma linha horizontal. Ela está colocada na horizontal, mas como eu estou observando ela num ponto de vista, com um ponto de fuga, que faz com que ela vá crescendo lá para o fundo, essa linha, nessa composição, que é uma linha horizontal, aqui ela fica na diagonal para criar esse efeito de profundidade. A outra questão é a questão, vou pular a cor aqui, primeiro vou falar da luz e sombra. É a questão da luz e sombra. Né? Para criar o efeito de volume, o efeito de luz e sombra ele também é muito importante, como a gente já viu na criação da esfera sozinha. Então, a gente pode utilizar isso aqui da mesma forma. Imaginando que a luz, vou imaginar que o sol está se pondo aqui atrás. A gente tem um sol se pondo, um pôr do sol. Então, o sol está aqui atrás, a luz está vindo daqui.
Então, a sombra ela vai se projetando de lá, do fundo para cá, né? Nessa direção. Então, também, ó, uma árvore estaria projetando sombra na outra. A gente teria essas sombras aqui que vão se tornando cada vez maiores e mais difusas para trás. A mesma coisa aqui também na nossa cerca, né? Essa cerca vai projetando também uma sombra no chão, que vai se tornando mais difusa conforme mais próxima do observador, porque aqui ela está mais próxima da fonte de luz. Então, determinar as áreas de sombra também ajuda bastante. E, por fim, a questão da cor. Bom, para trabalhar a questão da cor, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com lápis de cor. Nas próximas aulas, a gente vai utilizar outros materiais. O lápis de cor aqui, porque é o momento inicial de exploração da cor. E o lápis de cor é um material que a gente está super familiarizado. Todo mundo já usou lápis de cor em algum momento da vida. Então, não é uma novidade. É um material simples, prático, acessível. O lápis de cor, ele tem, né, é a mesma coisa do lápis grafite. Então, a gente tem uma mina, que é esse onde tem o pigmento, e ele tem a parte de madeira que envolve essa mina que a gente usa essa haste que a gente usa para segurar. A maneira de empunhadura de utilizar é basicamente a mesma. Quer fazer uma cor bem escura? Coisa básica de usar lápis de cor. Quer fazer uma cor bem escura? O que a gente vai fazer? A gente não vai forçar o lápis no papel desse jeito, necessariamente, porque isso pode machucar o papel, às vezes vai ficar um traçado muito marcado, a gente pode até fazer isso para fazer um desenho mais rápido, mas no geral, para conseguir um preenchimento mais uniforme, a maneira mais adequada de utilizar é basicamente do mesmo jeito que a gente faz aquela técnica para fazer esfumato. Segura o lápis bem na pontinha lá atrás, vai fazendo com calma, deixa só o peso do lápis sobre o papel já é o suficiente, você não precisa fazer mais pressão do lápis. Por isso que é importante usar o lápis aquarelável, né? O que acontece com o lápis aquarelável? A gente tem um lápis normal, que ele vai deixar o pigmento no papel. O lápis aquarelável, a gente pode ganhar, é 2 em 1, né? A gente pode pegar, se a gente aplicar água aqui em cima, ele vai diluir e vai virar uma aquarela em cima do papel, como a gente vai ver em aulas mais pra frente. Em linhas profissionais, a gente tem lápis não aquareláveis que são excelentes, que tem uma super pigmentação. Quando eu falo pigmentação, é essa capacidade de deixar o pigmento, que é essa coisinha aqui que tem a cor do lápis no papel. O que acontece é que essas marcas escolares, as marcas mais baratas e mais acessíveis, os lápis não aquareláveis, às vezes eles têm muito aglutinante, que é o que deixa o pigmento junto, muita cera. E ele não deixa muito pigmento no papel. Então ele fica muito clarinho, ele não fica com uma cor muito bacana. Então, se for para usar uma linha que não é profissional, é melhor utilizar um lápis aquarelável. Por isso que dessa maneira, mesmo que a gente não for aplicar água aqui no papel, é bacana usar o lápis mesmo assim por conta da qualidade do pigmento. Bom, lembrando, então, já lembramos das características básicas do lápis de cor, que todo mundo conhece. Agora a gente vai retomar aquele conhecimento acerca da cor. Então, como eu disse, os lápis, a cor tem temperatura. A gente vai voltar a isso mais pra frente. Mas basicamente agora lembrando, os tons mais próximos do amarelo, do vermelho, do magenta, são tons mais quentes. Então, aqui a gente tem tons que são mais quentes. Tons mais próximos, a gente não tem o violeta, mas vou colocar aqui o roxo, né? Mais próximo do violeta são mais frios. Então, o azul, o ciano e o verde, vou deixar de fora aqui o marrom e o preto, são tons mais frios. Então, aqui eu tenho as cores mais frias, basicamente aqui eu tenho as cores mais quentes. Lembrando que quanto mais próximo do amarelo, mais quente. Então, esse verde, por mais que ele esteja aqui junto com as cores frias, ele é mais quente do que esse verde aqui, porque ele é mais claro e tem mais amarelo nele. A princípio, isso pode parecer muito abstrato, mas nas próximas aulas a gente vai entender melhor. Basicamente, é isso que a gente precisa saber para resolver esse problema agora. Vamos lembrar lá. Cor, plano mais próximo, cor mais quente. Então, a minha árvorezinha aqui ela já está bem escura, né? Eu já coloquei, vou até tirar um pouquinho da cor dela com o limpa-tipo, só para a gente poder aplicar um pouco da cor aqui nelas. Então, o que está nesse primeiro plano, eu vou usar um verde mais quente, um verde mais amarelado. Então, perceba que não é questão da cor ser mais clara ou mais escura. É questão da cor ser mais quente ou mais fria. Então, eu posso até... e outra coisa bacana é que o lápis de cor, ele aceita a mistura também. A gente consegue ir misturando os tons do lápis de cor. Então, eu posso colocar aqui uma camada de amarelo
por cima. E conforme ele vai se afastando, aqui já vou fazendo as próximas, conforme ele vai se afastando, a cor vai esfriando. Então isso quer dizer, eu posso misturar com ela um pouco de azul, ao invés de misturar o amarelo. Então se eu vou misturando um azulzinho aqui junto com um ciano, junto com o meu verde, ele vai dando essa sensação de afastamento. Então, mais perto amarelo, mais longe, mais pro azul. E é basicamente esses elementos que tem que ter no seu desenho, são super simples. Eu trouxe um outro, um tanto já mais traçado, elaborado, mais próximo do que você deve apresentar, para a gente entender essa aplicação. Então, aqui a gente tem uma cena tirada de um conhecido, de um diretor de cinema que brinca muito com a criação da perspectiva. Então, é uma cena de um filme de terror, onde ele cria muito bem essa perspectiva linear, com um ponto de fuga aqui. E a gente tem um distanciamento muito grande do menino que está no primeiro plano e essas gêmeas assustadoras lá no último plano. Então aqui eu já trouxe traçado, onde a gente já tem todos esses elementos. Tem a perspectiva com ponto de fuga aqui. A gente tem a interposição, olha, das portas do corredor do hotel, olha, que a gente tem essa interposição dos elementos que vão se aprofundando. A gente tem essa diferença da dimensão. Perceba que como o teto e o chão aqui vai mudando de dimensão conforme vai se aproximando do fundo. A questão da textura. Aqui teria um papel de parede. Então, no papel de parede, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele muito mais definido, os desenhos. Aqui, nesse primeiro plano, então estou inventando um desenho aqui de um padrão no papel de parede. Ele vai aparecer muito mais definido nesse primeiro plano, e lá no último plano, ele vai ficar meio quase que só um pequeno, um traçadinho. Então aqui a gente vai conseguir ver no plano mais próximo a textura do desenho bem delimitado, e mais para o fundo a gente pode ir só fazendo uma sugestão ali de marcação desse papel de parede. Outra questão é a questão da inclinação, que já aparece junto com a dimensão, luz e sombra e cor. E uma coisa legal aqui nesse filme, o que ele faz? Ele já dá pra gente essa dica da questão da cor. Ele faz essas personagens que estão lá ao longe, ele faz o vestido delas, a roupa que ela está usando lá no filme de verdade é azul, que é justamente essa cor mais fria no nosso espectro de cores. Então, essas personagens que estão lá ao fundo, elas têm uma cor, elas estão com uma cor azul que ajuda a criar essa sensação que elas estão ainda mais longe. O personagem que está no primeiro plano, que é o menino que está andando pelo corredor, a roupa que ele está usando é vermelha. Então, ao utilizar essa roupa da cor vermelha, o que acontece? Isso ajuda ainda mais a criação desse efeito de perspectiva. Colocar uma roupa vermelha, utilizar ele com uma roupa vermelha, faz com que ele pareça estar ainda mais próximo e elas ainda mais distantes. E o efeito de luz e sombra também, né? A gente tem a luz aqui, uma luz amarelada, lembrando que a gente pode deixar, então, criar, por exemplo, o chão aqui, utilizar um tom muito mais amarelado, mais próximo da gente. E esse amarelado, ele pode se perdendo conforme vai indo mais pro fundo do desenho e ele pode ficando um tom mais escuro. Então, a gente pode, por exemplo, mesclar, utilizar um azul aqui, para esfriar mais o tom. E depois, aqui eu tô fazendo bem rápido, você pode fazer com bastante cuidado. A gente pode vir com um marrom, por exemplo, por cima disso tudo, que ele vai meio que mesclando, criando uma camada por cima desses dois tons, mas no fundo ali a gente vai ter um pouco desse amarelo mais perto e do azul mais ao fundo, ajudando na criação dessa perspectiva tonal. Então é isso, sempre tom mais quente nos planos mais próximos, como por exemplo o amarelo, o vermelho, o laranja e o magenta. Peguei o verde sem querer, e os tons mais frios, mais distantes. Com isso, nós voltamos ao quadro, onde nós iremos encerrar, para os momentos finais da nossa aula, para o nosso recapitulando. Então, vamos relembrar aqui quais são os resultados finais dessa aula prática. Ao final dessa aula, a gente tem o resultado aqui esperado para os 3 procedimentos. Então, você deverá realizar no primeiro, 2 desenhos de esferas, um com a técnica de rachura e outro com a técnica de esfumado, pode ser na mesma folha. Um desenho de observação de um objeto com efeito de luz e sombra, você escolhe o objeto. E, por fim, um desenho colorido de uma paisagem
com todos aqueles efeitos de perspectiva tonal e de indicadores de profundidade. Então, nesse último, a gente vai utilizar vários elementos que nós temos para criar esses efeitos de luz e sombra e de profundidade que a gente vem aprendendo ao longo dessas 2 unidades do nosso livro. Então, que você faça ótimos procedimentos, ótimas experiências com esse material e uma boa prática. E aí? E aí? Mais desenhos, né? Mais desenho. Muitos desenhos. E ninguém começou a desenhar. Laís, As 2 esferas. Já é Oi? uma coisa. da Laís já deve estar quase tudo pronto. Da Laís deve estar quase tudo pronto. Já. É ruim, queria estar, mas dessa vez eu tô muito enrolado, mas tem que botar em dia. Pior que eu gosto, esse tipo de coisa eu fico fazendo a vida inteira sem cansar, mas o tempo não é tão disponível assim. Ó, poderia cobrar vocês agora, indicar que até 10 horas vocês têm que desenhar agora. Vocês preferem isso? Não. Então vocês têm que aproveitar o tempo de vocês. Eu não estou cobrando agora, mas você tem, igual como a gente combinou. Acabou a última teleaula, a última teleaula não, a última aula prática, vocês vão ter ainda mais uma semana para entregar de todas as aulas. Traduzindo, temos umas 3 semanas. Mas mais 3 semanas que vai só acumulando. Não, temos umas 3 semamas, não é muito tempo. Porque tem ateliê que tá gigante, tem PTG para fazer, que também é tão gigante quanto ateliê, ou mais. Exatamente. Mas no final vamos orar. A última parte foi muito resumido, a parte de aplicar cores. É porque eu acho que provavelmente nas próximas aulas vocês vão entrar mais nesse mérito de cores também, até de aquarela, como ela falou, vocês vão ver mais para frente isso. Que realmente a parte de cores daí eu acho que é a parte mais importante. Vocês têm que saber, porque é justamente o uso de cores que vai trazer para vocês muito conhecimento para vocês utilizarem no interiores, na parte de interiores, de decoração, a cor que dá profundidade, a cor que dá mais conforto, os tons, o uso de tons. Por exemplo, no ambiente retangular, vamos dizer assim, se você usar um tom em uma parede da direita e um tom um pouco inferior, quase imperceptível ao olhar abaixo na parede da esquerda, verdade, me desculpem, os mesmos tons nas paredes laterais e uns tons um pouco mais baixos nas paredes de frente e fundo, vai dar a sensação de que o ambiente é maior. Mas é uma coisa pequena que, na hora que você entrar, você vai falar, não, mas se você pintasse tudo de uma cor só, você entrasse de novo sem notar a diferença. Caraca, que louco. É igual, eu acho que não sei se já contei isso para vocês, mas já sabem, por exemplo, as cores do McDonald's, o porquê que é? Aqui da fome. Exato, amarelo da fome e vermelho é para te incomodar, para você comer e ir embora. Porque para a ideia do fast food ser literal. Exatamente. Então, toda essa questão de cores, desde a parte de publicidade à parte de arquitetura, conversa. Em projetos comerciais que vocês pegarem, acho que aí o Herman e o Luciano já fizeram algumas coisas comerciais aí, juntos, até de identidade. Você tem que estudar isso, porque as cores que você vai utilizar, o cliente... Normalmente a gente não cria identidade. Já teve gente que me pediu para criar logo. Já tentei. Nós não confesso que eu falo, a gente contrata um profissional, amigo. Eu não sou bom, não sou a pessoa que tive faculdade para isso. Mas por quê? Porque realmente eu tenho que pedir e falar, você já tem uma marca? Ah, tá, tem uma marca, então me manda a marca, me manda tudo. Porque em cima da marca a gente começa a ter a ideia. Para ter o quê? O ambiente tem que combinar com a marca. É verdade. Tudo tem que conversar, as cores têm que combinar. Então tudo isso vai agregar. Questão de perspectiva também, vocês entenderam bastante como é que é a questão do ponto de fuga? É GD ali. Bem legal ali, né? Ali eu gostei daquela parte ali. Por exemplo, se eu falar para vocês que 2 linhas paralelas se cruzam na linha do infinito, eu tô certo ou eu tô doido? Matematicamente, você tá doido, mas... Isso que eu ia falar. Quando você fala de desenho, eu já não sei te responder, não.
Deixa eu tentar achar uma imagem de exemplo aqui do que eu estou falando. Achei, deixa eu compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí um trilho de trem? Sim. Aham. Então, é basicamente isso que eu acabei de falar. Imagina vocês numa linha de trem, no meio de um trilho de trem. As duas linhas paralelas se encontram na linha do infinito, que é a linha de horizonte. Uhum. Então, é exatamente isso. Então, eu não estou doido. A questão de visual, quando você vai, a sua visão afunila. Por isso que eu disse que era só matematicamente. Entendeu? Então, essa é a questão da perspectiva de desenho, que isso vem a partir da observação, é treino. É igual eu falo que meu primeiro ano de arquitetura, andar na rua e olhar para cima era uma novidade. Porque você não tem costume de andar na rua e ficar olhando os prédios para cima. Tem costume de ficar andando para você não tropeçar, ainda mais em Cachoeiro, que as calçadas são legais, né? Mas parar, não vou recomendar andar e olhar para cima, não. Vou falar, parem e olhem, é mais seguro. Mas andar no centro de Cachoeira olhando para cima dá tristeza, que é a mistura de Infelizmente, a gente do tem uma antigo com o poluição novo, bem visual. colocado. Nossa, é horrível. Um monte de prédio abandonado dentro do centro da cidade. A gente tem uma questão de poluição visual, desde propaganda ao abandono, igual você falou, das fachadas, que ninguém toma conta, ninguém cuida. Pois é. Coitado de Cachoeiro. Bom. É uma questão muito importante. Mas, tem alguma dúvida vocês tiveram aí com relação às cores? Vocês puderam perceber, igual ela falou no final, mistura cor. Igual as árvores no final ali. Se tá verde no começo, mais para trás, vocês podem misturar cor para dar essa mudada, que é a ilusão de ótica mesmo. Misturar cor, cara, é essencial. Eu, particularmente, hoje em dia, eu já não trabalho tanto com cor, por motivo meu, que eu perco meu tempo e já jogo no computador, né? Mas eu desenho muita coisa à mão, por causa do grafite. O sombreamento eu faço muito. A parte de sombrear, a parte de riscar. Risco, por exemplo. A parte de risco vocês vão usar muito ainda. Nossa, traçar linha reta e círculo é difícil. Mas é prática. É prática. Fernando, você não tem uns exercícios para passar para a gente, não? Tipo assim, que já tem, que você olha e refaz, porque o que eu sinto falta, por exemplo, no nosso livro didático e tudo mais, é essa questão de exercício, igual essa parte de desenho, porque é treino, né? Sim. Só que você escolher do nada, para quem está começando, é muito difícil saber o que eu escolho, por exemplo, para tentar reproduzir, para aprender, então. Tem uma mesa e uma cadeira na sua casa? Eu tenho uma mesa, a cadeira e uma prancheta. Tira a prancheta da mesa e bota a cadeira em cima. Tá. Da mesa. Aí você desenha a cadeira. É mais ou menos isso. Mas é um exercício que eu tô falando, de visual. Se vocês quiserem pegar imagens da internet, eu posso procurar algumas imagens e enviar para vocês, no grupo lá. Mas o que eu recomendo mesmo é pega uma coisa normal do dia a dia que tá aí. Igual ela usou lá o mouse. Igual eu falei, pega uma cadeira da casa de vocês e tenta desenhar, pegar a luz. Tá batendo um sol ali. Tenta replicar a sombra do sol batendo. É muito disso, mas se vocês quiserem aí, me peçam lá no grupo, eu procuro umas imagens para vocês de treino, de desenho mesmo, de croquis, de umas imagens para vocês usarem, e aí vocês podem até aplicar, como eu falei, tenta tirar uma foto para anexar juntas aos desenhos que vocês fizerem, para vocês verem a evolução, a comparação. O tema dessas imagens é legal, porque ajuda a nortear um pouquinho, pelo menos quando está começando. Não, com certeza. É normal. Eu antigamente desenhava de tudo. Você até acha que criança eu desenhava desde Pokémon, Digimon, Cebolinha, Cascão. Depois eu fui para casa. Desenhar casa, desenhar objeto, isso aí já foi mais velho. Então, mas é totalmente prática. Não tem mistério, é acostumar, é entender da onde surge o traçado. Então, realmente não tem muito para onde correr. Mas é para praticar mesmo, né? Mas é igual questão de rabisco. Vocês vão aprender desenho. isso em desenho, no AutoCAD. Vocês têm um corte de vista de um objeto circular. Vocês vão ter que fazer o quê? Botar uma linha no meio marcando que é o centro do círculo. Depois E vir várias linhas espaçadas diferentemente para a pessoa entender que aquilo é um objeto que tem um movimento, tem uma curvatura. Entendeu? Vem diminuindo. Então, esses rabiscos, desde já agora, vocês já fazem vocês entenderem essa questão de profundidade. Perspectiva e profundidade, porque é o que você vai fazer.
E é a coisa que a gente fala muito em reunião. Qualquer projeto que eu vou apresentar, por exemplo, se eu não tiver um desenho, um 3D, alguma coisa que eu saiba fazer na hora, o cliente não entende eu falando, o cliente entende desenho. Uhum. Talvez seja daí da frase, entendeu ou quer que eu desenhe? Vão pedir para a gente desenhar. Né? Porque é muito comum. O cliente é leigo, o cliente não vai saber. O cliente, para ele acha que o revestimento na parede, por exemplo, é só chegar e colar. Não tem recorte, não vai ficar Simples feio. assim, né? Depois que tá pronto, que tá feio, ele fala, mas se eu tivesse feito pensando melhor aqui, se tivesse feito, para isso você contrata a gente, que a gente deduz isso antes, né? A gente projeta para evitar esse problema. Então, é para bem explicativo isso de a importância da representação gráfica é 100%. Vocês vão aprender isso mais para frente, porque vocês vão ter que aplicar isso principalmente no AutoCAD, aí vem a questão dos layers, espessura de linha e tudo mais. Uhum. Mas como eu sempre falo, o desenho à mão, a habilidade de desenhar à mão, e não precisa ser desenho bonito, é rabisco, é croquis, é essencial. Porque na hora ali, uma reunião de obra, um tira-dúvida, uma explicação rápida, para você fechar um projeto, por exemplo, você precisa ter uma artimanha ali. E naquele visual mesmo, né? Olha ali, não, assim, dá uma de Picasso, vai. Faz um tom artístico, né? Como é que fala? Você pega a perspectiva lá. É bem por aí. Nossa, é porque hoje a gente não pode fazer isso, a gente não tem nem condição, mas na minha época de faculdade a gente chegou a rodar. Eu rodei centro, fiquei em praça com uma turma inteira, com prancheta na mão, olhando a igreja. Olha a igreja e desenha. Ah, desenhar a igreja? Desenhar uma igreja. Então vamos falar de dentro da igreja agora. Aí desenha mais detalhes ainda dentro da igreja. Agora tá bom, vamos para outro lugar. E tinha uns 4, 5 desenhos numa manhã, assim, a gente fazendo na rua. Aquele bando de gente com prancheta. E se eu pudesse, eu faria isso com vocês. Aí aprende, aí aprende. Legal. Um Aí sol, aprende na aqui na marra. nuca, aqui, ó. Todo mundo Nossa, aprende. aí aprende. Protetor solar. Muito sensacional. A mão suando, sujando o desenho. Que maravilha. Essa parte triste. Essa parte é triste. Por isso que eu falo, limpa bem também o material. Se for usar uma reguinha ali, ó, um desenho técnico, não no croquis. Tem que limpar o material, porque ó, a mão suando, passou por cima, já era. Depois fica tudo borrado, dá uma tristeza, dá vontade de fazer tudo de novo. Exatamente. E tem que refazer, porque a borracha não apaga muitas vezes. Somente se estiverem mexendo com carvão. Carvão, tenta traçar, fazer o desenho. Se vocês forem mexer com carvão, trabalhar com carvão, tentem sempre fazer um traço limpo a lápis, o mais fino que vocês puderem. E depois passa o carvão por cima. Não vai direto no carvão, não. Porque se errar, amassa a folha e joga fora. No No carvão não fiz ainda não. o acabamento final. Carvão é para sombreamento, para você fazer os fumeados. Aí vocês vão conseguir fazer. Mas para desenhar do zero, não indico. Um erro e perdeu a folha. A borracha, se você tentar apagar com a borracha, por exemplo, vai apagar. Vai apagar, não, vai estragar, vai sujar a borracha inteira e vai ficar limpando a borracha para poder usar ela de novo. Nossa. Não valeu a pena. Não vai valer a pena. Mas vocês querem que eu tente achar uns desenhos, então, para vocês? Pode mandar. Sim, pode ser. Ok, vou anotar aqui para eu lembrar. Se eu não lembrar, vocês gritam lá no grupo, tá, gente? Meus dias estão meio malucos, posso esquecer. Beleza. Vocês podem me lembrar. A pergunta também que a Laís me fez hoje, questão das aulas lá, né, Laís, da teleaula, não tá dando completude, tá, gente? Vocês assistem, avaliam e não tá dando a completude da aula. Tem gente lá todo o sistema tá dando isso, tá? Não é só com arquitetura, o sistema da faculdade inteiro. Tem gente falando que se você reassistir, aí dá completude. Mas isso não tá dando falta para vocês, os fatores não tá dando a completude. Avaliou, tá tranquilo. Beleza. Não tá tendo falta, porque isso não tá aparecendo. Algum erro do sistema que eles estão tentando consertar e ainda não conseguiram. Aí eu fiquei preocupado de dar falta, alguma coisa assim, né? E depois não tem o que fazer, né? Se ficar com falta, reprova. Exatamente.
E questão do PTG aí também, vocês comecem, qualquer dúvida aí tiverem, eu estava falando com o Luciano aí também mais cedo, antes da aula começar, os grupos continuam, não, no caso, galera do terceiro período, do semestre, período também, com galera de terceiro período, galera do quarto período com galera de quarto período, não mistura. Não Só deu 2 grupos agora também, né? É isso que eu ia comentar. Saiu mais gente da turma? Saiu a Elis, que eu sei. Só ele? Só a Elis que E transferiu. aquela menina, a lourinha lá? A Carol. Eu não tenho a informação dela ainda, nem dela e do Davi. O Davi falou lá no grupo, a gente perguntou, né, mais cedo, aí ele respondeu agora no final da tarde que ele está esperando um parecer da faculdade. Aí a gente não sabe o que vai dar. Eu também não sei se eles não estão querendo assistir as aulas online, preferem pegar só quando voltar presencial e parar a faculdade, não sei se travaram. Eu não fui informado. Só sei, só a Elis que já tinha conversado comigo e eu já sabia que ela tinha transferido de faculdade. Mas aí a gente vai tocando. Mais a Carol mesmo e o Henrique. Aí vão ficar 2 grupos, né? Sim, eu só acho que os grupos podem até de 5 ou 7 pessoas, eu acho que é 5 ou 7. Não dá nem 5 não, deu 4 no quarto período. E no terceiro acho que são 3 só, né? O nosso aqui terceiro são só 3 alunos, é o Herman, é o Cianani e o... Nossa, Mas é isso aí. E se vocês quiserem, igual eu falei, já estou no grupo de um pessoal aí, depois se quiserem fazer limpa no grupo, tá, gente? Se quiserem tirar quem já saiu, eu sei que a Alice estava olhando coisa lá, vocês conversem entre vocês, tá ok? Não. Se quiserem me adicionar, quem montar outro grupo, me adiciona aí, qualquer dúvida que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Beleza. Tranquilo? No mais sobre a aula de hoje aí, nenhuma dúvida, não? Tá tranquilo, tá dando para... Não. Então, beleza. Acompanhar. Então, vamos tentar um combinado, para eu tentar ajudar vocês sob pressão. Semana que vem, segunda e terça, a gente tem aula, segunda de ateliê e terça de expressão e representação. Vamos tentar já trazer algum desenho para vocês mostrarem aqui. Ah, tá. Vamos rabiscar alguma coisa aí. Show. Beleza? Que eu quero ver, eu tô curioso. Eu quero ajudar vocês a não atrasar, gente. Pelo amor de Deus, não atrase. Vai por mim. Vocês vão se prejudicar se atrasar. É muito exercício, é muito desenho. Demora a fazer. E não é todo dia que a gente tá afim de desenhar, que eu sei. Tá bom? Tá, beleza. Então, no mais, a gente está combinado, então. E semana que vem aí... Semana que vem não, amanhã a gente vai estar lá na teleaula. Qualquer dúvida também, vocês me chamem, a gente monta aqui esse bate-papo se tiver alguma dúvida. Mas a gente vai se falando. Tá bom? Ok. Beleza. Tá bom, então, gente. Boa noite para vocês, bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.